desandei minha sobrinha, eu desandei meus primos, tudo na droga. A minha irmã falava para mim, hoje meus dois sobrinhos são homossexualismo. Hoje são homossexual, de cabelo grande e tudo. E eu só não pus cabelo grande essas coisas porque eu sabia que eu ia ser morto pelos outros. Então eu tinha que andar nos dois lados do mundo, eu andava no meio dos três. Eu andava no meio da macumba, eu andava no meio dos moradores de rua, andava no meio dos ladrão e andava no meio dos homossexualismo. Eu tinha ali no acesso. Eu era o portal do diabo, aí eu quando eu quisesse. Será que você está disposto a entrar nessa guerra? Glória a Deus. Será que alguém está disposto a entrar nessa guerra aí? Ah, meu filho está lá na droga, mas você tem que estar na guerra, dobrar o joelho e jejuar por ele. É jejuar por ele. Buscar mesmo, vai aqui, Jesus, eu não aceito esse demônio na vida dele. Você vai ver o que Deus faz. Você está disposto a pagar o preço? Porque por mim ninguém esteve disposto a pagar o preço, mas Deus levantou um no meio deles para ele pagar o preço, foi minha tia. Não porque eu estou levantando para contar para onde, mas é para onde vai o Senhor. Mas o Senhor teve que buscar um lá fora para poder me levantar. É que falava aqui de Moisés, aqui, ó. Deus teve que buscar Moisés para poder buscar o povo dele lá, e Moisés teve que ter coragem. Aleluia. Moisés teve que ter coragem. Moisés teve que ter coragem. Por quê? Porque tudo que ele fazia, o macumbeiro fazia também. Toda palavra que ele pregava, o macumbeiro também pregava. Você está aqui na igreja pensando que é dessa vez, Deus vai só sentar aqui não, irmão. É também dobrar o joelho e buscar. Não é só lembrar só de fulano, lembrar só, vai lembrar de todos. Essas coisas também se crê, é comunhão. Se não tiver um dentro da casa, não tem nada. Moisés ele teve que ter, para ele levar lá, ele teve que ter união com Deus. E ele teve que buscar Deus no monte. Aonde que estava, ele teve que buscar, ele teve que derrubar o diabo ali. É verdade. Davi, ele derrubou o diabo como? Não foi no burro, irmão? O diabo, o gigante foi com ele, foi o quê? Foi com um monte de lança, com armadura, e ele falou, esse que eu vou eu no nome do Senhor. E no nome do Senhor ele derrubou o gigante. Aleluia. Será que muitas vezes ele chegou perto desse demônio e fala assim, eu vou no nome do Senhor? Outras muitas vezes ele falou, você não tem mais jeito. Ah, eu já estou cansado de você. Não é isso que nós precisamos ouvir. Eu falo nós porque eu também tive parte lá. Às vezes passamos perto do mendigo, vai passando com a Bíblia debaixo do braço aqui assim, vai virando a cara porque é pedido. Será que você tem coragem de chegar perto do mendigo e dar um abraço nele? É. Será que você tem vontade? Será que você tem coragem de chegar perto dele e abraçar ele e ir embora com o cheiro dele embora e falar, mas esse vai ser salvo? Será que alguma vez você passou perto do mendigo e falou assim, olha, Jesus te ama? Ou você morreu com medo dele? Porque eu via isso. E Jesus sempre falava para mim, lá, filho, tá vendo? Morreu. Fazia puta festa bonita, desculpa perder a palavra, irmão. Fazia aquela festona bonita. Lá na rua, os mendigos, fazia só para quê? Para fazer fama na igreja. Porque na verdade tinha uns que fugiam. Não tinha coragem de chegar perto do nosso. E ia tratar como um bandido, como ali. O cara quando fica viciado, está na droga, quando ele já acabou de fumar, não tem mais perigo, irmão. O perigo é quando ele está ali querendo buscar. Depois que ele já buscou, ele sossegou. Isso vai para você que vai ser filmado e assistir. Será que você tem coragem de falar para Deus assim, Deus, eu fiz uma boa ação. Boa ação não vai chegar só dar uma roupa. Boa ação é chegar para ele, abraçar para Jesus, te ama. Aleluia. Estou brincando aí com o quê? Brincando pro ar. Estou brincando com o leãozinho dourado. Brinco com o leão, fiquei lá, papagaio. Isso aí não entra no céu não. Mas a alma de Deus entra. A minha alma e a tua entra. Aleluia. Será que temos coragem de brincar com ele por causa disso? Será que nós temos coragem de entrar nessa guerra? Mas nós temos coragem de contar piada? Nós temos coragem de ir na casa do vizinho e falar? Alguém passa uma mulher ali na prostituição, lá, vai ela no shortinho curto, mas será que tem coragem de falar assim, filha, vem cá, Jesus te ama, tá um folhetinho aqui, ó. Tá um folhetinho aqui, Jesus te ama, vai lá fazer uma visita lá. Aleluia. Eu não vou uma vez só não, irmão. Glória a Deus. Não é só uma vez, não. Não é hoje pregar aqui, amanhã já virou as costas. Outro dia Deus vai levar ela de novo perto de você. Você vai ter palavra para falar para ela de novo? A vez perder muito tempo, sabe o quê? Atrás de rádio, atrás de televisão, assistindo Fantástico, assistindo não sei o quê. De dia passa aquele cadeirão do Hulk, mas a vez não teve coragem, 5 minutos para ir para a igreja, não teve 5 minutos para passar perto do mendigo, perto de um maconheiro, um bêbado, ou na porta do banho para Jesus te ama. Quando Deus coloca no coração, porque você sai e você não é bom. A cada trajetória que você chegar aqui, passa um mendigo na sua
aí está muito pedindo para estar aqui dentro, não consegue. Não tem um para pagar o preço. Você sabe qual é a maior solidão, irmãos? Não é aquela. Sabe, solidão não é aquela que está no banco de praça ou está deitado numa calçada. Não é essa solidão que existe. Não é essa aqui, ó. Pode ter certeza. A pior solidão é quando você está no meio da multidão e todo te abraça, passa perto de você, ou quando passa perto de você, chuta o teu pé que você está ali, mas não te fala uma palavra de amor. Essa é a pior solidão, você viver no meio da multidão. Ah, mas você está falando que você viu o Lázaro falando, não, eu vivi na pele. Eu vivi na pele. Essa é a pior multidão, essa é a pior solidão que existe. Talvez eu poderia ter trazido no meu testemunho uma palavra de amor, mas não é isso que Deus tinha hoje. Não é isso que Deus põe no meu coração. E não é isso porque tem gente assistindo, gente que vai assistir isso aí. Eu sei que vai chegar em muitas casas, eu sei que muitos vão abrir isso aí. Glória a Deus. Esse DVD aí, e tem que saber a verdade, tem que saber a missão, não é só pegar aqui, abrir a Bíblia e falar, e nem que é Deus falando. Mas tem que saber que tem que buscar lá fora. Para a igreja estar cheia, não é só o pastor orar, não é só o missionário orar. Para a igreja estar cheia, você também tem que ir lá. Não é só dobrar o joelho, Deus, traz as almas para cá. Mas como essas almas vão vir para cá se você não vai ter elas? Aleluia. Você quer ver a igreja cheia? Vai até as almas. Busca elas. É isso que elas estão precisando. Esse dia eu tive que pegar um folhetinho, eu tive que acabei de folhetear a campanha da campanha de misericórdia de Deus, e eu fui aqui lá e peguei um folhetinho. Um cara fumando maconha, cheguei perto dele e falou, mas o que acontece quando o cara cai de novo? O Senhor diz na tua palavra que primeiro que me julgar você, tem que me julgar primeiro. Aleluia. Tem que me julgar primeiro. Foi esse que eu precisava ouvir. Eu vou fazer uma visita assim que derrubou assim. Mas ele ouviu a palavra. E depois eu fui entregar, acabei pegando o mesmo rapaz que Deus fez. Ele estava do outro lado, fui buscar ele lá de novo. Eu entreguei o folhetinho sem saber que era ele. Ele falou, está me cercando. Ele falou para o companheiro, está me cercando. Aí o rapaz falou assim, olha, ainda bem que está me cercando nós. Já pensou se Deus não estivesse cercando nós, né? Já estava morto. Então às vezes é isso que tem que fazer, irmão. Uma atitude faz muita coisa, irmãos. Aleluia. Não tem só dobrar o joelho de cada senhor, pessoa, lá Deus te une, toca em cada cadeira, põe cada um sentado lá. Mas como que Deus vai fazer lá? Deus precisa de você. Você é o templo do Espírito Santo. Não é Paulo deixou lá escrito? O templo do Espírito Santo é você. Então Deus tem que usar você para trazer aqui dentro. E muitas vezes a gente não quer nem sentar aqui. Muitas vezes a gente trocamos isso aqui por qualquer coisa. É por luta, é por chuva, é por não sei o que tem. Mas se você, sabe que se Jesus voltar hoje, você sobe se tiver chuva? Qualquer lutinha já começa a chorar. Eu quando peguei a luta lá fora lá, eu também comecei a chorar, mas porque doía aqui dentro. Mas aqui na boca eu falava, o Senhor é meu Deus, Ele vai me levantar. Levantei até pessoas lá fora, irmão. E eu andei na droga, eu levantei até jovem, eu mandei de volta para a casa dele, para reconciliar com a família dele. Deus me usou lá fora lá para levar a palavra. Eu mesmo caí lá e fui falando com o jovem, meu filho ligou para mim e falou, olha, eu vou voltar para minha casa. Ele foi preso e foi liberado na mesma hora. No outro dia ele foi liberado aqui em Campinas e ele mandou um recado por mim. Pois o rapaz veio de lá de Salto aqui para trazer o recado, que ele ia voltar para casa dele com a família dele. Ele ia para a igreja. Missão, irmãos, é joelho de quem dobra o joelho e ora. Missão na boca de quem fala. Ah, mas tem que ser pregador, não precisa ser pregador não, você já nasceu pregador. A partir do momento que ele deu para Jesus, você já é pregador. Isso vai até para quem vai assistir isso aí. Porque tem muita gente pensando aí que só pastor tem que fazer missão, só missionário. Eu não vou porque eles são melhor que eu, tenho que ir. Não, cada um está sentado e tem que ir também. Aleluia. Não é só botar a palavra debaixo do braço, não, a Bíblia debaixo do braço e fingir que é crente, não. Porque estão muitos isso aí hoje. Perdão, irmãos, não é a palavra que eu queria trazer, não. Mas é Deus que manda a palavra, eu falo, irmão. Se Deus põe na minha boca, eu apoiar. Só que vou fazer a vontade de Deus. Até passei um pouquinho aqui, o pastor ele me perdoe. Mas que eu tenho para entregar de Deus, Deus colocou no meu coração e posso ir embora. Glória a Deus. Porque não tinha. Ah, meu filho está lá na droga, eu não sei o que acontece, acho que eu vou parir hoje. Ah, mas não sei o que tem lá, levantou na minha casa, alguém já quebrou o copo, o outro meteu a mão no esse de quê? Eu não vou na igreja hoje. Aí minha mãe, você fala assim, é isso que eu queria aí, ó. Não é isso que você quer? Então fica aí então. Aí, cadê? Fechei as portas. Você fecha as portas da bênção. Você é o veterinário de Deus. Você pode abrir a porta dentro da tua casa e você pode fechar. Foi assim na minha vida. Eu fechei a porta da bênção e eu abri. Quando eu estava sendo levantado, eu estava lá no monte orando.
E Deus falou para mim, não desista, porque eu vou te pôr lá em cima. Eu estava no congresso, na minha igreja, lá no ministério que eu estava, lá em Atibaia. E eu estava lá e mostrava para mim assim, ó, seu lugar é lá em cima. Sabe o que eu fiz? Pá! Fechei a porta. Sabe por quê? Porque qualquer um time desanimou. Qualquer um time desanimou, e hoje é assim. Pessoas vêm para a igreja já querem receber amanhã. E amanhã já quer receber. Ah, mas eu não entendeu porque aquela igreja não tem Deus. Ah, porque ninguém está olhando por mim. Mas você, se você não fazer nada, irmão, não vai acontecer. Se você quer uma porta aberta, corre atrás. A porta aberta que pode abrir só você. Lógico, Jesus. Mas Jesus só pode abrir para você. A gente quer uma maçaneta que é por dentro. E Jesus chega na porta e pode assim, ó. Aleluia. Posso entrar, filho? Posso fazer a obra? É você que vai lá na maçaneta e abre. Se você não abrir, não vai entrar. Agora o diabo não. O diabo é cheio, mete o pé e entra para dentro. É trocar as coisas por Jesus. E não Jesus pelas coisas. Não fazer como fizeram com Barrabás. Trocar Jesus por Barrabás. Levar o Barrabás e deixar Jesus. Não é fazer isso, não, irmão. É você trocar Jesus. É trocar as coisas por Jesus. Fazer o que eu fiz. Deixei tudo. Não estou falando para deixar tudo sua casa. Deixar coisa. E também não estou falando para você fazer prova com Deus. Chegar aqui e colocar dinheiro, essas coisas. Não. Que Deus não levantar. Não. A maior oferta que tem é a tua alma. Se jogar no pé do Senhor. Deixar tudo aqui no altar. Aqui. Porque hoje estão no tal de falar aí para fazer coisa, tem que levar rosa, estão no tal de falar aí que tem que deixar as coisas no altar, mas é material, é coisa, deixar a família, não é isso não, irmão. A melhor coisa que deixar no altar é os problemas, até eu chegar lá e colocar aqui, ó, o Senhor é maior que o meu problema. Hoje eu desci, já, é acreditar no que você não vê. É trabalhar ver lá no horizonte, lá na frente, lá. Eu não estou vendo aquela parede, mas eu posso crer que lá atrás tem uma vitória para mim. Aleluia. Será que você pode fazer isso? Será que, se Jesus voltar hoje, será que nós podemos falar que nós fizemos missões? Será que nós podemos falar que nós amamos Jesus mesmo de verdade? Porque amar Jesus não é só sentar aqui não, amar o próximo. E como vou amar o próximo? Amando aqueles mendigos, amando aqueles moradores de rua lá, de fedido. Moço. Amando os homossexualismo. Aleluia. Amando o ladrão. Ah, o cara estupou, e daí? É a mãe também que tem que ser salvo. Será que alguém contar aqui que já foi preso por alguém, será que alguém vai aceitar e depois lá fora? Às vezes está no pensamento, eu aceito, virou toda a plataforma e o cara lá fica esperto com ele. Na minha vida era assim, mano. Às vezes tem pessoas que pensavam assim de mim, sei lá, já veio um esse opcionalista que diz isso, ela vai mexer com meu marido. Já pensava isso. Lá veio o ladrão, até as pessoas pegavam a bolsa e levavam para o lado. É acreditar, irmão. É acreditar no teu lá dentro também. E não desistir. Aleluia. Uma palavra sua pode levar a coisa errada, irmão. Uma palavra sua fecha as portas. Uma palavra na minha vida fechou minhas portas, irmão. Mas duas palavras me levantou. Jesus te ama. Glória a Deus. Eu estava lá em Minas. Sabe onde eu fui escutar Jesus te ama? Você para cá? Antes eu vim para cá, eu estava lá em Minas. Eu peguei um busão para sorteado lá para Minas. E lá veio um rapazinho que eu nunca vi na vida, olhou para mim e falou: Jesus te ama. Tive que ir lá em Minas para escutar. Hoje você não vê mais na rua. Esse aqui vai até para você que vai assistir isso aqui. Hoje não vê mais na rua. Folhetinho, olha, Jesus te ama. Não vê mais isso. Hoje o que está tendo aí é muita mentira. Hoje eu estava opinando que Deus vai colocar uma rosa no coração que vai salvar. Que salva é Jesus, não é rosa não. Aleluia. Tá? Olha, quem quiser criticar depois no. Glória a Deus. Por DVD pode criticar também, não leio não. Não, não leio não. Perdão, pastor, só vou mais um pouquinho aqui, só aqui que Deus está me entregando mesmo. Aleluia. Eu posso falar que eu não ligo não. Você falar, ah, mas o irmão está falando lá na minha igreja que eu tenho rosa lá. Eu não estou falando mistério nenhum, só estou falando que para salvar é só Jesus. Aleluia. Teve que fazer isso aí, irmão. A gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. É pegar ele e entregar mesmo. É com fé mesmo. Para quer saber, hoje eu vou travar uma briga com o diabo. Eu vou travar uma briga, mas não é na porrada não. Eu descobri que a força do homem não está no braço não. Está no joelho e não na palavra com Deus. Aleluia. 2 minutos para você falar com Deus, o diabo tem que bater, chegar lá embaixo e fechar as portas. Porque aí ele vai te ouvir melhor na madrugada, irmãos. Não tem coisa melhor que na madrugada. Porque na madrugada os crentes estão dormindo. Eu estou falando que vai gente assistir, tem crente que está precisando ouvir. E na madrugada os crentes estão dormindo, aí os guerreiros de Jesus, aí vão acordar, porque é difícil, meu irmão. Eu sei que é difícil, porque eu levanto ali, tem hora que eu já até mudei de lugar com a minha esposa.
Porque qualquer coisa eu já caí da cama, já caí de joelho já no chão. Quando eu estava dormindo no cantinho lá, eu estava meio preguiçoso para levantar. Eu falei, descobri o problema. Eu falei, vamos dar para lá de cá, vai começar a tocar, eu vou pegar o caio. Aí o caio já acorda. É assim, irmão. Eu não tenho um caderninho de oração, isso aqui não é brincadeira, não. Eu fiz um voto com Deus. Mas um dia eu permanecer na presença do Senhor, mas esse caderno vai permanecer. Eu chego no pastor, tento mostrar, eu entrego na mão dele e vai ficar com ele. Porque é responsabilidade, irmão. Assumir a responsabilidade, falar, eu vou entrar na guerra com o diabo. E ele vai ter que ser retirado da minha vida. E o meu filho não vai viver mais nas drogas, você vai ver, irmão. É assim que tem que ser salvo. Glória a Deus. Outra aqui tem coragem de desafiar o diabo assim, irmão. Será que alguém tem coragem aqui de entrar mesmo fazer o diabo fechar as portas? Não é o diabo bater com ele. Não é você olhar para a carne da luta e sair correndo. Mas é você olhar para a luta e falar, corre. Corre que agora quem vai te pegar é o meu Jeová. É assim que tem que fazer. Para mim sair do oxidalismo foi guerra. Foi guerra. Foi guerra uma atrás da outra dentro da igreja. Até passar eu até fui para o pai uma vez, voltei, até querendo me matar, eu falei, não, eu tenho que permanecer. Aleluia. E quando eu decidi ficar mesmo de uma vez por toda vez por Deus, para agora eu vou entregar minha vida por Deus mesmo. Agora eu quero ver o diabo, agora eu vou ficar uma guerra com ele. É que pessoas que eu convidei não veio, irmão, me conheceu aqui na pensão, eu não tinha um nada. Sabe que é um nada? Nem comer eu comia direito. Cabelo cortado também nem ligava. Roupa por usar também nem ligava. Quartinho para limpar também nem ligava. Mas quando eu assumi essa guerra, Deus fez a minha vida. Deus colocou alguém para me se